O livro é composto de 3 partes. Uma primeira, chamada justamente como título do livro, A Linguagem Fascista, em que na esteira de outros trabalhos, né, eu mostro quais são as características de linguagem dos nazistas, do Hitler em particular e dos nazistas de modo geral. Depois a gente tem esse capítulo do professor Gentili, que vai falar do Mussolini, nesses termos, acompanhando toda a trajetória de vida do Mussolini, como alguém que escreve, como alguém que fala. E eu, por minha vez, peguei o padrão adotado pelo professor Gentili e fiz a mesma coisa com o Bolsonaro. Peguei o Bolsonaro... Aliás, você disse, o Bolsonaro não escreve? Ironicamente, o Bolsonaro não é um grande escritor, mas ele entra no cenário público, na vida pública brasileira, escrevendo um artigo para a revista Veja em 1986, que pedia aumento, como falava ainda há pouco o Silvio, sempre foi um deputado, um vereador, primeiro no Rio de Janeiro, e depois um deputado corporativista, que falava somente em defesa das causas dos militares. E essa sua entrada no cenário da vida pública brasileira, assim, ele aparece para o Brasil, digamos assim, escrevendo e publicando um artigo na Veja, em 86, em que ele pede aumento de salário para os militares de alto escalão, capitães acima, etc., e que, paradoxalmente, mas nem tanto, a gente viria depois, ali já se apresenta alguma coisa que vai se repetir. Você me perguntava ainda há pouco o que eu vejo de repetição entre o Hitler, mas principalmente o Mussolini e o Bolsonaro. Uma das coisas que a gente vê tipicamente sendo usadas, reiteradamente sendo usadas pelo Bolsonaro, é a denegação. É a denegação. O que é a denegação? A denegação é quando você nega alguma coisa que não lhe foi imputada. Então, por 2 vezes, num curto artigo publicado na revista Veja, o Bolsonaro, que está exclusivamente pedindo aumento de salário, diz: eu não estou aqui pedindo aumento de salário. Então, essa é uma das coisas que se reiteram ao longo do seu padrão discursivo, da sua retórica, da sua oratória. A gente vai ver isso reaparecer, por exemplo, eu vou mostrar que, assim como o Hitler, assim como o Mussolini, o Bolsonaro também produz discurso racista, misógino, homofóbico, etc., etc. Né? Numa dessas materializações do seu discurso homofóbico, por exemplo, ele, num embate com o Jean Willis, ainda em 2000 e... salvo engano, acho que 2011. Salvo engano, em 2011, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a uma certa altura ele diz o seguinte: olha, eu não estou nem aí com o que vocês fazem, assim, vocês querem deitar com quem vocês deitem, etc. Mas uma outra ocasião, 10 anos antes, falando do Fernando Henrique ainda, que apoiava uma causa de direito LGBTQIA+. Ele disse: eu não tenho preconceito, eu não vou discriminar. Tá vendo? Então, assim, isso é a denegação. Ele diz não, mas ele só vai fazer isso, até pelo complemento. A fala dele é: eu não vou discriminar, eu não vou combater, mas se eu encontrar 2 homens se beijando na rua, eu vou bater. E aí eu entro, justamente, se você me permite, mais ou menos rapidamente, das várias características que a gente vê reiteradas, Mussolini, Hitler, Bolsonaro, a despeito de todas as diferenças que há nos contextos históricos, né, nas condições históricas. Eu vou te dizer uma só, que é justamente a principal característica da linguagem fascista. É a violência. É a violência. Porque você pode reproduzir discurso machista, racista, misógino, etc., mas você pode fazê-lo com uma cara, uma aparência de civilidade. Agora, você pode fazê-lo, e aí a gente entra, de fato, numa propriedade da linguagem fascista, com muita violência. Então, para sintetizar, nazismo, fascismo, neofascismo brasileiro têm em comum visão bélica do mundo. Então, o mundo não tem nuance. O mundo está dividido entre amigos e inimigos. E é por essa razão que, com inimigos, eu não converso. Então, se alguém fala: a gente tem que dialogar, etc., a gente tem que conversar. Não se conversa. Pelo contrário, você faz uso da violência nas coisas que você diz e no modo como você diz as coisas que diz. Então, esse é um traço absolutamente fundamental que a gente vê presente no Hitler, no Mussolini, no Bolsonaro. A violência nas coisas ditas e nas suas maneiras de dizer.
E, sim, todos esses livros que eu frequentei, Gustavo, feitos por grandes especialistas na linguagem do Terceiro Reich, citar uma obra só, um filólogo alemão que viveu justamente na Alemanha nazista, né, tomou notas de fenômenos de linguagem daquele período e depois publicou esse seu diário, se chama LTI, Linguagem do Terceiro Reich, ou LTI, Linguagem do Terceiro Império, que é o Victor Klemperer. E o Klemperer vai mostrar uma série de propriedades da linguagem nazista que indicam justamente isso, assim, essa visão bélica do mundo, essa impossibilidade de conversar com o outro, na esteira da visão bélica do mundo, em que o outro é meu inimigo, com ele eu não converso, pelo contrário, eu só o desdenho, eu só o humilho, eu o persigo e eu incito a sua violência. O Silvio falava ainda há pouco também, no finalzinho da participação dele, Gustavo, só para concluir, que quem estuda intolerância religiosa vê esse movimento, que é a detratação, que a gente poderia dizer, a discriminação discursiva das religiões que não são as cristãs, neopentecostais, etc., e que na esteira dessa demonização que é feita pelo discurso, pela linguagem, vem o ato de violência. E esse é um aspecto fundamental, porque assim, o discurso que começa a detratar e depois humilha, persegue, chega no ato radical de linguagem, que é o comando à execução.